Eu quero trazer esta noite a memória da igreja atual, da igreja que se faz presente, da igreja que está ouvindo essa palavra, seja agora ao vivo, ou seja agora gravado pelas nossas redes sociais. Quer você esteja aqui ou em qualquer lugar. Eu quero trazer um pouco, não de uma forma profunda, mas um pouco sobre o que de fato é a igreja. Nós sabemos, irmãos, que nós precisamos imitar, não é a igreja A, B ou C, que nós precisamos nos assemelhar ou parecer, tomar por modelo, por exemplo de conduta, de vida. Não é qualquer coisa que esteja em nossa volta, ou qualquer conteúdo que se expresse em um livro histórico, mas nós precisamos nos assemelhar, ou buscar nos assemelhar, pelo menos o máximo possível, da igreja apostólica, porque essa foi a primeira igreja, porque essa foi a igreja que nasceu no Pentecostes, essa foi a igreja original, essa foi a igreja liderada pelos principais líderes de todos os tempos, que foram os apóstolos, a igreja doutrinada pelos apóstolos, a igreja que viveu como os apóstolos a ensinavam. E nós precisamos, irmãos, buscar para nós em particular, para você em particular, como é que está você como igreja? Todos sabemos que a palavra igreja, o termo igreja, ele se encontra no grego tanto no plural como no singular. No singular, ele se refere a uma congregação local, como essa aqui, uma eclesia, a congregação dos tirados para fora, dos resgatados do mundo, dos santificados, dos separados. E também significa no sentido plural de várias igrejas em uma determinada região. Mas o termo igreja, eclesia também, irmãos, se aplica ao ajuntamento de crentes, quer eles estejam realizando um culto ou não. Ou seja, nós somos igreja, quer estejamos aqui cantando louvores, lendo a Bíblia e orando, ou nós somos igreja estando sentado em casa, estando andando pela rua, estando em um supermercado, ou seja, em qualquer lugar que nós estivermos, o termo eclesia, igreja, se aplica a nós. E como igreja, eu preciso entender o que é ser igreja, como ser igreja, como viver como igreja, e por que viver como igreja, por que agir como igreja. Porque se eu não viver como igreja, se eu não agir como igreja, o termo eclesia tirado para fora não faz sentido na minha vida. Então é necessário nós observarmos, irmãos, alguns detalhes essa noite sobre o princípio da igreja. Eu quero que enquanto eu estiver discorrendo essa palavra, você esteja fazendo uma autoanálise. Não é pensando no irmão que está do seu lado, não é pensando no irmão que está afastado, está frio, desanimado, mas é olhando para você. E a primeira coisa que nós vemos aqui, que quando a igreja nasceu, no dia de Pentecostes, e quando o Espírito Santo veio, porque só a igreja se houver o Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, não há igreja. E quando o Espírito Santo desceu, que houve as primeiras conversões, a Bíblia diz que aqueles cristãos, aqueles crentes, a princípio, eles tinham 4 características ímpar.
E a primeira dessas 4 características era que esses cristãos perseveravam na doutrina apostólica. O termo para doutrina é Torá, ensinamento. Quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, eles não tinham esse livro chamado o Novo Testamento, que nós temos. O único livro que eles tinham era o Antigo Testamento. Só que eles não saíram por aí pregando a lei, pregando rituais, a lei ritualística, a lei cerimonial. Eles saíram pregando a Torá, ou seja, os ensinamentos de Cristo. Que ele sabia que a lei cerimonial havia findado e a lei moral e cívica tinha sido reformada com o acréscimo do amor. E ali eles passam a ensinar a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, é a doutrina que os apóstolos estão pregando, estão ensinando. E a Bíblia diz que aqueles cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. E é isso, uma primeira característica que você precisa ter como igreja. Não apenas se aproximar da doutrina dos apóstolos, nós devemos não apenas passar um tempo na doutrina apostólica, nós devemos perseverar, quer dizer, permanecer, ficar, continuar, ser firme na doutrina apostólica. E por que eu digo isso essa noite? Para o contexto atual, contexto moderno, contemporâneo, dos dias de hoje. Porque nós temos visto, irmãos, que muitos ministérios, pastores, igrejas, cristãos individualmente falando, começaram bem na sua caminhada. Começaram bem na sua caminhada evangélica cristã. Todavia, por conta das muitas falsas doutrinas, por conta do mundanismo atrativo, por conta dos prazeres da carne, por conta das cores do mundo e dos prazeres que o mundo oferece, e das promessas da teologia, da falsa teologia atual, das promessas de riquezas e conquistas terrenas, muitos não estão mais perseverando na doutrina apostólica. E aqui eu faço essa primeira pergunta a você. O seu cristianismo, você como igreja, está perseverando em quê? O que nós temos visto, irmãos, é que o povo brasileiro é um povo que tem perdido a noção do que é correto, do que é certo, do que é ético, do que é moral, e tem se tornado um povo partidarista. E isso, irmão, infelizmente tem refletido dentro da igreja. Ou seja, nós saímos desse mundo, dessa sociedade partidarista, onde nós não estamos preocupados. Aproveitando, nós estamos num pleito eleitoral, não vou falar de candidato aqui, mas as pessoas, do que eu vejo que as pessoas não estão preocupadas quem é o melhor, quem pode fazer o melhor. As pessoas estão preocupadas em levantar a bandeira do seu partido. E isso tem sido trazido para dentro da igreja. E quando na verdade o camarada, quando chega dentro da igreja, ele deveria mudar isso. Mas o que nós temos visto hoje no meio evangélico, irmão, é um defendendo a igreja presbiteriana, a bandeira presbiteriana, o partido pentecostal, o partido neopentecostal, o partido, esquecendo-se da doutrina apostólica. A pergunta é: você como igreja, que bandeira você levanta? Você como igreja, que partido você segue? Você como igreja, quais são suas ideologias, seus pensamentos, suas ideias? São bíblicas? São alinhadas à palavra de Deus? É alicerçada na doutrina apostólica? Ou você já está com a mente contaminada? Queridos, a igreja verdadeira persevera na doutrina apostólica.
Qualquer crente, qualquer pastor, qualquer ministério, qualquer denominação, por menor ou maior que seja, se não perseverar na doutrina apostólica, ela é apóstata. Se não persevera na doutrina apostólica, ela nunca pertenceu a Cristo. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz: saíram de nós porque não eram de nós, se fosse de nós permaneceriam conosco. João está falando dos falsos profetas que estão trabalhando lá na Ásia Menor. No momento ali, o gnosticismo. E João está dizendo: olha só, eles eram dos nossos. Policarpo, o bispo de Esmirna, escreveu uma carta, uma de suas cartas, aliás, à igreja de Filipos. Ali, Policarpo foi discípulo do apóstolo João, e ele escreveu uma de suas cartas, ali no começo ali, meados do segundo século. E nessa carta ele lamentava por um presbítero. E a esposa dele, que havia estado na igreja, receberam o glorioso ministério do presbitério, e haviam abandonado, seu cargo havia abandonado a igreja, pelos prazeres e as cores do mundo. Paulo fala de um cooperador, chamado Demas, quando ele escreve a sua última carta, antes de morrer. E se tinha uma coisa que Paulo precisava, irmão, era de cooperadores. E Paulo escreve para Timóteo: vem depressa, traz a capa, traz os pergaminhos, que Paulo tanto lia como escrevia. E disse: vem depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Paulo fala também a Timóteo de dois cidadãos chamados Himeneu e Fileto, de dentro da igreja, que apostataram da fé e perverteram a fé de alguns, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, sem que a ressurreição tivesse acontecido, e alguns irmãos acabaram crendo nele. Eu li nesses dias as cartas de Clemente de Roma, final do primeiro século, as cartas de Inácio de Antioquia, também no final do primeiro século, começo do segundo século. Eu vi que a preocupação daqueles homens, irmão, era com as heresias que estavam contaminando alguns crentes. 1900 anos se passaram e a situação não mudou. Parece até que nós não temos a Bíblia, parece até que nós não conhecemos nada, que nós não sabemos nada. Parece até que nós o povo da pós-modernidade, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, o povo da tecnologia, nós podemos captar qualquer tipo de informação em questão de segundo, dando um clique no teclado, meu irmão. Nós somos o povo mais ignorante que já pisou na face da terra. Deus deixou para nós o livro dos livros, a palavra dele escrita, a vontade dele revelada, e nós temos a desprezado para dar ouvido a ideologias denominacionais ou seculares mesmo. Você quer ser igreja? Persevera na doutrina dos apóstolos. Pastor, e como é que é essa doutrina dos apóstolos? Eu não vou pregar a doutrina dos apóstolos para vocês hoje. Eu não tenho tempo. O tempo não dá. Eu dizia aqui para os obreiros ontem na aula teologia, ontem à tarde, eu dizia: vão às ruas, preguem, se arrependam, se convertam. Essa é a mensagem. Quando o povo chegar aqui, nós os doutrinaremos. Prega seu evangelho e ensina seu evangelho. São duas coisas. Hoje eu estou pregando. E quando você vier, na semana, quarta-feira, vai ter um obreiro aqui pregando para lhe ensinar. Eu vou estar na sexta pregando para lhe ensinar. E domingo e sábado à tarde. E você vai ter a oportunidade de aprender a doutrina apostólica. Segunda característica é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eu uniria a comunhão com o partir do pão e tornaria os dois um ponto. Por quê? Porque essa igreja que nós estamos vendo aqui, esse contexto histórico, era uma igreja judaica. Esse povo que está se convertendo aqui são todos judeus. Judeus puros, judeus helenistas, que são aqueles de língua grega, mas eram judeus.
E no entendimento de um judeu, quando se fala de comunhão e partir do pão, não significa no momento aquele não está se referindo à Santa Ceia. Mas ele está se referindo ao partir do pão, de casa em casa. O que é isso? É aquilo que para um judeu, irmão, só come pão, só come com alguém em sinal de comunhão. E aquela igreja vivia em comunhão. O termo comunhão também pode significar se aproximar mais uns dos outros, mas nós temos estado tão distantes uns dos outros. Mas o termo comunhão aqui, comunhão, significa isso: partir do pão. Na realidade, em Atos capítulo 6, você vai ver que a igreja tinha um ministério cotidiano. Um ministério cotidiano onde eram assistidos pobres, viúvas, órfãos. No capítulo 6, logo no verso 1, se eu não me engano. Ela tinha um ministério cotidiano, todo dia eles tinham aquela assistência para dar para aquelas pessoas. Todavia eles tinham o costume de se reunir. E nós vamos ver isso no versículo mais adiante, onde eles partiam o pão. E esse partir o pão era exatamente o momento que eles tinham antes das refeições. O judeu tinha isso. Ele pegava um pão e dava graças a Deus pela providência, em seguida ele comia um pedaço, para a sua oração não parecer vã, ou não parecer que ele estava desacreditando de Deus. Só que Jesus deu um novo significado a isso na Santa Ceia. Jesus instituiu uma ceia para a igreja, uma ceia ágape, uma ceia de comunhão, onde os irmãos traziam alimento para comer, para se alimentar, para encher a barriga. Só que antes, eles faziam algo em memória do Senhor, que nós chamamos de a Santa Ceia. E só em seguida eles comiam em comunhão uns com os outros. Mas, irmãos, quando se fala que a característica da igreja, irmãos, é partir a comunhão e o partir do pão, queridos, nós temos feito isso de uma forma muito formal. Há um formalismo hipócrita religioso nas nossas ações do partir do pão, onde na verdade se percebe que parece que não há comunhão alguma, porque cada um pega o seu alimento e corre cada um para o lado, e ninguém conversa com ninguém, ninguém dialoga com ninguém. Como é que nós vamos voltar a cumprir esse critério da comunhão? Se nós queremos ser igreja, nós podemos ter essa característica, irmão. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. E outra coisa ele diz, mas infelizmente dentro da igreja, irmãos, não existe comunhão entre muitos. Existe dentro da igreja pessoas intrigadas com outras pessoas. Existe dentro da igreja pessoas que se dizem cristãos, mas cujo coração não consegue perdoar. Como não consegue perdoar? Se Cristo te perdoou, como é que nós vamos ter comunhão se nós não perdoamos? Como é que nós vamos ter comunhão se nosso coração é duro, se nós não temos a humildade de perdoar? Tem marido que não perdoa a esposa, tem esposa que não perdoa o marido, tem pai que não perdoa filho, tem filho que não perdoa pai, tem parente que não perdoa parente, tem irmão que não perdoa irmão. E isso existe dentro da igreja. E ainda assim nós queremos dizer que somos igreja. Que essa igreja tenha comunhão com o irmão. Perdoe. Quarto ponto, que ficou sendo o terceiro, porque unir comunhão com o partir do pão daria a mesma coisa. Ele fala de, o que ele fala no final do verso de número 42? As orações. Orações. Observe que está no plural. Havia, no contexto judaico, havia uma horários de orações obrigatória. Às 15 horas, 3 horas da tarde, que é a 9ª hora, era uma hora de oração obrigatória. Só observa que Pedro e João, como bons judeus, estão subindo ao templo às 3 horas da tarde. A oração era a hora do sacrifício da tarde. O sacerdote estava oferecendo um sacrifício. E era hora de oração. Todo bom judeu ia orar 3 horas. Era uma obrigação. Mas fora essas obrigações judaicas,
Nós podemos ver, ao averiguar melhor o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, nós vamos ver a igreja, os apóstolos, os irmãos orando também em outras horas, orações espontâneas, orações voluntárias. Uma das principais características da igreja, irmão, é a oração. E a igreja ora por quê? A igreja ora porque acredita que Deus está ouvindo. A igreja ora porque a oração dá comunhão com Deus, dá intimidade com Deus, lhe aproxima de Deus, lhe dá sensibilidade a ouvir a voz de Deus. A oração, o crente que ora, ele tem um espírito quebrantado, coração compungido, contrito. Mas nós estamos endurecidos, secos, não há contrição, porque falta oração. E ninguém pode dizer que é a igreja se não ora. Por quê, pastor? Porque é característica da igreja perseverar na doutrina apostólica, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Alguém disse que nós somos a igreja que mais almeja coisas de Deus, porém a igreja que menos ora. Alguém disse que a igreja atual tem usado a oração como se fosse um comprimido. Eu estou precisando, eu tomo. Eu não estou precisando, eu não tomo. E você não sabe que você precisa orar sempre. Foi uma ordem de Jesus: orai sem cessar. Mas nós estamos cansados, nós estamos atarefados, nós estamos ansiosos por muita coisa. E esse fardo da ansiedade tem nos impedido de orar. Então, igreja, volta, crente, volta à prática da oração. Eu acho lindo quando no livro do profeta Daniel diz, quando Daniel chegou em casa e viu o decreto do rei que ninguém podia orar, o texto diz assim, que ele foi fazer o que ele costumava fazer, orar 3 vezes por dia. Costumava fazer. Eu acho lindo quando eu vejo Atos dos Apóstolos capítulo 9, Paulo tinha acabado de ter um encontro com Jesus, Jesus aparece lá, a Ananias diz, olha, vai lá na rua chamada esquerda, na casa de Simão, lá o Saulo de Tarso, ele está orando. Em Atos dos Apóstolos capítulo 10, você vê ali, Cornélio orando, e o anjo chegou, Cornélio, Deus ouviu tua oração. O livro de Atos, irmão, é um livro que mostra uma igreja orando. Então, querida, a igreja precisa restaurar isso. Vamos parar com as campanhas, que isso aí não resolve nada. Vamos parar com esses amuletos, que isso aí não resolve nada. Vamos orar. Os amuletos são pregados como se fosse um elo entre Deus e o homem. O amuleto, ele aproxima o homem. Um lenço ungido é como se fosse um objeto que aproximasse o homem de Deus, e ali ele está protegido. Eu quero lhe dizer que os amuletos, eles fazem o oposto, eles separam o homem de Deus. O que a igreja realmente precisa é orar. Mas vamos continuar. E ele diz no verso 46, essas são as primeiras características, essas 4 características dependem de todas as outras. A doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e das orações, todas as outras que vêm em seguida estão relacionadas a uma dessas 4. Então, por isso elas são as pilares, as principais. A doutrina fala da palavra de Deus, um povo que estuda, que lê, que busca. E muitos de nós não têm lido a Bíblia, muitos de nós não têm estudado a Bíblia, muitos de nós não têm se apropriado da Bíblia para buscar o conhecimento. Então vamos perseverar na doutrina dos apóstolos. No verso número 43 ele diz, em cada alma havia temor. Temor a quem? Temor ao homem? Não, temor a Deus. Havia temor a Deus. Quando há temor a Deus, irmão, o temor a Deus é resultado de quem conhece a Deus por causa do ensinamento da sua palavra. E quando há temor a Deus, há transformação. Quando há temor a Deus, há santificação. Quando há temor a Deus, há obediência, a submissão à vontade de Deus. Quando há temor a Deus, há uma conduta nova, um comportamento novo. A ética e moral no comportamento do homem que tem temor a Deus.
a respeito e honra a grandes e a pequenos, para o homem que tem temor a Deus. A justiça, a verdade, a honestidade na alma do homem que tem temor a Deus. Mas me parece que isso está faltando na vida de muitos que se dizem igreja. Como ser igreja e não ter temor ao dono da igreja? Simples. Porque o dono da igreja hoje são os empreendedores da fé. Porque as pessoas temem aos seus líderes, temem a seus pastores, temem a seus bispos, a seus apóstolos, mas não temem a Deus. Elas fazem tudo que os homens mandam. Um manda plantar bananeira, ela planta. Se um mandar ela dar R$1.000, ela dá. Ela pega emprestado, ela vai, faz alguma coisa, vai ter coração. Se um mandar ele daqui para Canindé andando de joelho, ele vai. Subir as escadas lá do Padre Cídio, ele vai. Mas temor a Deus não há. E não há temor a Deus porque não há esses 4 elementos que nós citamos agora há pouco. O conhecimento da doutrina apostólica. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Os apóstolos foram homens específicos para realizar sinais e maravilhas daquele volume. Eu não estou querendo dizer que hoje não exista sinais e maravilhas que não possam acontecer. Claro que pode acontecer, claro que pode. Claro que tem muito milagre sendo operado pelos espíritos enganadores. Há muitos milagres sendo operados porque enganadores estimulam as pessoas a crer e elas alcançam o milagre. Nós vemos milagre na igreja católica, no espiritismo, nós vemos milagre na Umbanda, na Macumba, nós vemos milagre nas igrejas apostas, nas piores que sejam. E nós vemos milagres. Eu não estou querendo dizer que não há mais milagres legítimos e verdadeiros. Mas a maioria das fontes das quais nós temos visto sair milagres são fontes que transbordam água suja. Logo não pode ser milagre que vem do poder de Deus. No verso de número 44, ele diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando fala, irmãos, que eles estavam juntos e tinham tudo em comum, no verso número 48 envolve bens materiais, vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Isso envolve a assistência dos irmãos que têm necessidade. Isso envolve também uma mesma visão, um mesmo objetivo, um mesmo propósito. Era uma igreja que tinha um propósito. Era uma igreja que tinha uma visão. Era uma igreja que tinha um objetivo. Não era uma igreja partidarista, como aconteceu com a igreja de Corinto, e Paulo já escreveu para lá para cortar isso. A preocupação de Inácio de Antioquia, no final do primeiro século, começo do segundo século, em escrever várias cartas para as igrejas da Ásia Menor, todas elas eu pude perceber, preocupado com a unidade da igreja. Entende isso, que é preciso estar juntos. Preciso ter, irmãos, como o Clésio pregou aqui quarta-feira, nós não podemos divergir a doutrina. A Bíblia, ela traz uma mensagem. E a mensagem dela deve ser interpretada de forma literal, histórica. Mas tem acontecido é que muitos têm interpretado ela de forma alegórica, achando que a Bíblia tem uma mensagem escondida, oculta por trás do que está escrito. E não, a Bíblia diz o que realmente ela está dizendo, e acabou. Isso é um princípio da hermenêutica para a interpretação. Depois vocês procuram a interpretação de Agostinho de Hipona, que foi um grande teólogo da igreja, mas cometeu erros gravíssimos, e um deles foi a interpretação da parábola do bom samaritano. E ele cometeu erros gravíssimos. Ele chegou a dizer até que aquele jumento que ia levar o homem era o Paulo que ia. Ele começou a dar símbolos e figuras às coisas que não necessitavam, que a parábola não exprimia. Mas nós precisamos estar juntos. Os pregadores desse ministério precisam pregar uma doutrina. O Clésio pode abordar um tema aqui, a predestinação.
O Rubem pode abordar outro tema, a eleição. O Gilmar pode abordar outro tema, a santificação. Eu posso abordar outro tema, a salvação. Mas tudo tem que girar em torno da mesma doutrina. É preciso que haja, irmãos, que nós estejamos juntos. É preciso que nós amemos a obra que Deus entregou em nossas mãos. Eu não estou querendo aqui levantar bandeira de ministério, irmão. Se precisar um dia tirar essa placa e a gente tira isso, é só para informação, só para identificação. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ter unidade. Nós precisamos amar a obra que Deus entregou em nossas mãos. Qual foi a obra que Deus entregou em nossas mãos? Pregar o evangelho genuíno, combater heresia, desmascarar falso profeta, e a procura de libertar os oprimidos e cativos do diabo e dos hereges exploradores. Tanta gente deixando, mais de 10 milhões de desigrejados no Brasil. Desigrejados num sentido técnico que o meio secular usa, porque eles não vão mais para templos, porque não aguentam mais ser explorados. Porque se eles chegam na igreja, lá eles pedem 5 ofertas. A cada 10 minutos pede uma oferta. Oferta de Abel, oferta de Caim, oferta de Isaac, oferta de Sansão, oferta do Gideão. E por fim o dízimo do Malaquias. E depois ainda te dão um jeito para te vender um CD, um livro, um DVD. Ainda prepara um prato de balão de 2, assim, para te vender por R$50. E as pessoas não aguentam mais isso, estão saindo dentro das igrejas. E eu não discordo deles. Discordo deles em alguns aspectos, em eles estarem tentando derrubar doutrinas legítimas das Escrituras Sagradas. Nisso eu discordo. Mas quem que vai querer estar dentro de um lugar, meu irmão, sendo explorado? Se houvesse a unidade doutrinária, a situação não estaria como chegou. É por isso que eu digo, às vezes o pessoal liga para mim, várias pessoas, pastor Jadel, eu era pastor de tal igreja, eu era presbítero de tal igreja, eu posso abrir uma igreja aqui, Bahia, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro. O pessoal fala comigo, manda e-mail e diz, eu posso abrir uma igreja aqui, Missão de Fé. Eu digo, não, irmão, a gente não trabalha assim. Porque tem igreja, irmão, que aproveita a oportunidade dessa, abre aí, meu filho, e mande o dízimo para cá. Porque é apenas um empreendimento. Eu digo, não, irmão, a gente não trabalha assim. Para nós abrirmos uma congregação aí, eu preciso enviar um obreiro daqui. Porque aonde se falar que tem uma igreja Missão de Fé em qualquer lugar do Brasil, ela tem que estar unida à doutrina bíblica que nós pregamos. Porque se não for assim, meu irmão, daqui a pouco o Ministério Missão de Fé vira mais uma heresia como algumas outras. Pastor, você não quer que a igreja cresça? Não, eu quero que a igreja cresça de uma forma saudável, de uma forma bíblica, como a igreja dos apóstolos aqui estava crescendo. E não com visão empreendedora, com visão comercial. Porque hoje, meu irmão, eu vou gravar um vídeo, sem falar nome de partido nem de candidato, mas as igrejas de hoje estão virando verdadeiro curral eleitoral, onde os pastores manipulam o povo e vão conquistando o povo e aumentando o povo das suas igrejas com suas estratégias. Daqui a pouco lança o seu nome, já sai candidato, já sai eleito. E não é esse tipo de unidade, irmão, que Deus está querendo para nós. Diz, nós precisamos ter unidade, uma visão só, um entendimento só. E essa visão, esse entendimento é bíblico. Mas um bíblico autêntico, genuíno, verdadeiro. Não um bíblico falso, de uma interpretação adulterada. É preciso que haja, irmãos, unidade. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós precisamos nos unir mais. Um propósito, uma finalidade, de que o reino de Deus avance, vamos dizer assim, de que esse evangelho se espalhe, que nós acreditamos nele. E precisamos aprender, ele diz aqui, a ter tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartia com os outros segundo cada um tinha necessidade. Se nós formos aqui para o capítulo 4, lá no versículo de número 36, não havia pois entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam propriedades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, depositavam aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. O que está falando disso?
de uma igreja que ajuda, de uma igreja, um povo que se reúne, nós, a congregação, que se preocupa com o irmão, que ajuda o irmão que precisa. Se não for para ajudar o irmão, de que adianta pedir oferta? Se não for para ajudar um necessitado, um irmão que está doente, que está enfermo, que está com energia atrasada, está para ser expulso do aluguel lá, despejado. Se não for para ajudar a necessidade dos santos, meu irmão, para que pedir dinheiro na igreja? Se não for para manter a obra de uma forma legítima, para que pedir dinheiro? Os seus pastores com as suas megas igrejas inacabadas, e já gastaram milhões e milhões e milhões, e nunca acaba a construção do prédio. Porque desviam dinheiro para outras coisas. Para que pedir dinheiro, meu irmão, se nada volta em retorno, em benefício para os irmãos? Para que pedir dinheiro, se tudo que vai dar para a igreja tem um valor, tem um preço, tem que ser pago? Para que pedir dinheiro, irmão? Vamos juntar dinheiro aqui para comprar a fazenda. Para que comprar uma fazenda? Para você pagar para ir para lá? Num retiro? Irmão, quem tiver aí, irmão, condição, traga um bolo, traga um salgado, uma coxinha para colocar na cantina. Para quê? Para depois você pagar para comer. Irmão, traga dinheiro para nós comprar um ônibus. Para quê? Para depois você pagar a passagem para ir. Uma igreja grande aqui de Fortaleza ganhou alguns ônibus. Uma igreja grande ganhou alguns ônibus de um empresário de Fortaleza. E eu conversei com o irmão de lá. E o irmão falou para mim que quando vai alugar ônibus, quando pegar ônibus para ir para a sede, eles alugam o ônibus da garagem aqui do lado, porque o de lá eles cobram mais caro. Então, para que pedir dinheiro? Se não volta em benefício para o povo. Todavia, este povo está tendo o que merece. Todavia, esse povo está tendo o que eles querem. Porque as pessoas estão encantadas com nomes. Não porque o meu pastor tem nome, ele é famoso. Porque as pessoas estão encantadas com megas templos. Não porque o prédio lá é grande, é bonito. Porque as pessoas estão se encantando com paredes e tetos e pisos. Estão esquecendo da verdadeira igreja, do verdadeiro templo que são vocês. Ele diz: todos que criam estavam juntos, mas não era explorando um ao outro, eram ajudando uns aos outros, eram servindo uns aos outros. O que é que eu tenho que posso servir a igreja? O que é que eu possuo que eu posso servir a igreja? Era isso. Mas com a teologia que nós temos ouvido há mais de 20 anos, nos rádios, nas televisões, nós aprendemos, nós não precisamos servir ninguém com o que temos, nós queremos é mais. Não vá dizer que eu estou com um discurso socialista, porque eu não sou de direita, nem de esquerda, nem socialista. Eu quero mostrar o que a Bíblia diz. O socialismo é diferente, ele faz para poder escravizar. E a igreja é diferente, ela faz para poder libertar. Socialismo dá migalhas para ter o povo comendo na palma da sua mão. A igreja estende a mão para ver o povo liberto, servindo a Cristo. Todos que estavam juntos tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, faziam fazendas e repartiam com todos segundo, cada um tinha a sua necessidade. Há necessidades. Agora, e perseverava, deixa eu correr aqui porque eu quero chegar num ponto importante. Porque quando se fala de necessidades, a igreja trabalhou bem isso no primeiro século. Você vai ver Paulo no 1 Coríntios capítulo 16, 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, ele falando de coleta para ajudar os irmãos pobres. Mas quando começou a fazer esse tipo de trabalho, oportunistas se infiltraram no meio da igreja, para poder sugar da igreja. Só que a igreja não deixou de fazer o trabalho filantrópico, ela expulsou os sugadores. Vai lá, rapidinho. 2 Tessalonicenses 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Pastor, mas nós vamos fazer isso aí que Jesus está mandando, vai entrar. Era o que eu estava meditando, com a experiência que a gente vai tendo. E eu estava lendo esse texto e meditando, e Deus já me deu logo a resposta aqui. 2 Tessalonicenses, estava no 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3 do 6. Olha só, mando-vos, porém, irmãos,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que recebeu de nós. Por quê? Porque não é igreja. Quem não anda na doutrina dos apóstolos, na tradição dos apóstolos, não é igreja. Então se aparta. Mas está na igreja, mas Paulo disse, se aparta porque ele não é igreja. Ele é um oportunista. Verso 7, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho, fadiga, trabalhando noite e dia, para não ser pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, porque eles tinham, claro, mas para vos dar exemplos em nós mesmos, para nos imitar, porque quando ainda estava convosco, vos mandei isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Paulo já tinha dado essa ordem. O partir do pão, a comunhão, o vender os bens, ajudar os irmãos pobres da igreja, estava atraindo oportunistas. Mas Paulo disse assim, filho, tiver alguém aí que não está querendo trabalhar para se beneficiar das coisas da igreja, não dê comida para ele não. Então não adianta querer ser bom mais da conta. Tem que ser bíblico. Dá de comer a quem realmente precisa. Oportunista, ele diz, deixa passar necessidade para ele trabalhar. Se alguém não quiser trabalhar também não coma. Paulo já tinha dito isso. Porque ouvimos que há alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedece a nossa palavra por essa carta, notem o tal, e não vos mistureis com ele, para que ele se envergonhe. E era crente que Paulo, todavia, não o trate como um inimigo, mas admoeste ele como um irmão. Os oportunistas. Então o ministério cotidiano existia, a igreja, ela era uma igreja filantrópica, era uma igreja que se preocupava com o pobre, com viúva, com necessitado. Você vai olhar para o contexto, você vai ver isso. Mas onde é que já viu, irmão? Os irmãos abrindo mão do que tem para levar para a igreja assistir os pobres necessitados, e gente que não quer trabalhar, meu irmão, preguiçoso, para querer se beneficiar. E Paulo disse, isso não está certo. Uma irmã chegou para mim um dia, pastor, me deu um conselho. O que é que foi? Bem aqui assim. O que é que foi? Pastor, é porque eu gosto de ser generoso, eu gosto de emprestar dinheiro às pessoas que me pedem emprestado. Não era com juro não, o pessoal pedia, ela quebrava o galho. Mas tem gente, pastor, que pede emprestado e não dá, não devolve. E a Bíblia diz, dá a quem te pede. E eu falei, filho, a Bíblia diz, dá a quem te pede, mas a Bíblia também diz, se não quiser trabalhar também não coma. Ou seja, a Bíblia distingue as pessoas verdadeiras no meio da igreja e os usurpadores que estão para se beneficiar, para explorar. Porque crente de caráter, igreja verdadeira, não vai sair por aí enganando ninguém. Se um crente de verdade te pede R$100 emprestado, Gilmar, ele te paga. Mas se é um usurpador, um aproveitador, ele pega e nunca mais te devolve. E é isso que Paulo está falando. O Brasil hoje está escandalizado das três classes com mais índice de descredibilidade no Brasil: político, polícia, pastores, crentes. Um pastor que estuda comigo na faculdade chegou lá essa semana triste, disse, rapaz, a coisa está complicada, vou tentar abrir uma conta para a igreja. Quando o banco soube que era para a igreja, negou abrir a conta, não quis abrir, estava numa luta ferrenha para abrir essa conta. Por quê? Por causa dos aproveitadores, dos usurpadores. Crente que é crente de verdade, se compra fiado não é para enganar. Compra fiado porque não tem um dinheiro na hora, mas paga honestamente. Mas crente que não é crente, crente falso, usurpador, explorador,
Ele compra em todo lugar, em toda rua, em todo boteco que ele vai e não paga para ninguém. Quando ele vai igual o seu Madruga, quando ele vence o aluguel no mês, ele já pula para o outro, e já pula para o outro, já pula para o outro. A dificuldade que eu tive para alugar aquela casa quando o homem soube que era um pastor, vocês lembram? Pastor leva mal, não, mas para pastor não alugo não. Eu disse, por que, meu filho? Não, porque lá tinha uma pastora lá, aliás, uma pastora alugou a casa da cunhada dele e ela não pagou, foi precisar a mulher ir lá e dizer, olha, se você não pagar, eu vou lá na igreja e denuncio você por isso. Aí ela foi e pagou. Eu disse, me dê uma chance, me dê uma oportunidade. Outro dia ele estava dizendo, você é um bom inquilino. A irmã Marlene encontrou o pai do dono daquele prédio ali outro dia e disse, o pastor lá faz as coisas direito. Falando da questão de pagar, né? A igreja lá faz as coisas direito. Eu estava lá no supermercado, lá em cima, comprando meu tererê. E o dono do prédio chegou, o advogado que é dono do prédio chegou. Pastor, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Está pretendendo alugar outra igreja, não? Mas se nós tivesse enganado ele, dado calote. Mas está cheio, irmão, de descredibilidade. A igreja caiu em descredibilidade por causa desses que se infiltraram como aproveitadores. Então a esses nós já sabemos como tratar, porque a Bíblia orienta também. E no verso de número 46, voltando aqui para a gente concluir, o verso 46, então meu irmão, antes da gente ir para o verso 46, seja generoso, ajude o próximo, ajude o irmão, ajude seus familiares que precisam. Tenha um coração aberto, não seja mesquinho, avarento. Aí no verso 46, e perseverava unânime todos os dias no templo. Aqui talvez algum venha pegar isso aqui para dizer que existe templo, né? Esse versículo. Aqui era o templo de Salomão ainda, antes de ser derrubado. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Olha um povo que ia para o culto. Será que esse povo gostava de cultuar Deus? Todo dia eles iam. Unânimes, todos juntos, todo dia lá no templo. Fazendo o quê? E também partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não era aquele tipo de igreja que só chama doutor para almoçar lá. Às vezes eu falo aqui, irmão, eu fui lá na casa do irmão, nós comemos lá uma buchada, uma panelada. Comemos lá um pirão. Mas tem pastor por aí que eu só escuto, rapaz, eu fui almoçar com o empresário fulano de tal, não sei aonde. Para ser igreja, irmão, é necessário que haja simplicidade no nosso coração. E fazer isso com alegria, com simplicidade. É sim a igreja de Cristo. E aí, para concluir, o que é que Deus fazia? Quando a igreja vive assim, irmão, tem resultado. Porque a maior pregação, irmão, não é o que a gente fala, é o que a gente vive. Se nós vivermos isso aqui como igreja, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer aqui, ó, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, o Senhor acrescentava crentes verdadeiramente eleitos. Aqueles que se haviam de salvar. Não era apenas um aglomeramento atraído por um show gospel, por um forró gospel, por uma campanha gospel, mas era o Senhor quem acrescentava. E quando é Deus que acrescenta, irmão, não é bode. Quando é Deus que acrescenta, não é por atrativo carnal, estereótipo. Quando é Deus que acrescenta, é gente com sede, com fome da verdade. São as ovelhas dele, os eleitos dele, o povo dele. Então, se a igreja viver isso, as pessoas Deus vai acrescentar essas pessoas. As pessoas vão olhar para a tua conduta, para a tua vida individual e coletiva da igreja, e vão dizer, eu quero ir para a igreja de vocês. E você nem pregou para ela. Porque o texto diz aqui, irmãos, que o testemunho deles, obviamente, tinha pregação, é claro, que o testemunho deles era o principal atrativo para o povo. Um povo que perdoava, um povo que sofria perseguição, que apanhava, mas continuava amando e servindo o seu Deus. Sabe quando o Vespasiano inaugurou o Coliseu?
ali pelo ano 66, 67, quando ele inaugurou o Coliseu. Foram mortos ali, na festa de inauguração, mais de 10 mil cristãos. Depois morreram muito mais. Cristão e judeu, morreram mais de 10 mil ali. Jogados na arena para os animais comerem, dilacerar. Ficar ali servindo de brinquedo, de palhaço para os cachorros morderem, até matar. Mas, e depois, no decorrer da história da igreja, muitos outros situações semelhantes aconteceram, e a história diz que muitas pessoas que estavam lá se convertiam ao ver que enquanto aqueles crentes morriam, muitos deles cantavam, louvavam a Deus e adoravam o Senhor. E eles imaginavam: esses homens não estão morrendo em vão, as pessoas não estão morrendo à toa. E viam a fé deles até a morte. E dali Deus alcançava os eleitos ali. Aí, como diz aquele hino, o sangue dos mártires é semente da igreja. E as pessoas convertiam quando viam a vida, quando viam a fé, quando viam a dedicação, quando viam a delicadeza, o amor, o trato que eles tinham uns para com os outros. Mas nós esquecemos tudo isso. Nós precisamos trazer de volta, irmãos. A Bíblia, ela traz uma mensagem espiritual, de salvação, de fé. Mas ela ensina a esses que crê, salvo, a viver uma vida ética. E uma vida de um comportamento santo, justo e irrepreensível no meio da sociedade. Assim, as vidas virão a Cristo. Quantas vidas já foram salvas porque olharam para a tua vida? Quantas vidas já foram atraídas à igreja porque olharam para você? Porque viram luz, porque viram sal. Quantas vidas foram acrescentadas à igreja por causa do teu testemunho? Você é funcionário, trabalha com quantos funcionários? Quantos funcionários foram acrescentados à igreja porque viram teu testemunho no local de trabalho? Você é empreendedor? Quantos outros empreendedores do mesmo ramo que você faz parte, que olham para você para concorrer com você, lógico, ou os seus funcionários foram acrescentados à igreja pelo teu testemunho? Você é professor? Eu não sei o que você é. Você é um ser humano que se socializa, que vai ao médico, que vai ao banco, que trabalha, que anda pelas ruas, que pega ônibus, que dirige o carro. Mas quantas pessoas, por onde nós andamos, já sentiram em nós o perfume de Cristo? Já viram em nós a luz de Cristo resplandecer como um espelho? O testemunho da igreja fala tão forte quanto a sua pregação. Nós precisamos aprender o que é ser igreja. Por que ser igreja? Como ser igreja? E hoje, de uma forma breve, nós mostramos algumas características. Se você tem essas características, procure esmerar-se nelas. Se você não tem, busque-as. Peça a Deus para que Ele lhe dê. Para que assim, unidos, nós possamos testemunhar com poder, como os apóstolos. Talvez sem cura, talvez sem milagres, mas com poder do Evangelho que salva, que converte, que liberta vidas da escravidão da morte e transporta para a maravilhosa luz. Vamos ficar de pé em nome do Senhor.